Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 12 de novembro de 2020. E o assunto hoje é, de novo, a eleição de Porto Alegre. Eu já havia feito um vídeo aqui no canal no dia 24 de setembro, analisando a eleição de Porto Alegre, cuja centralidade em âmbito nacional está ligada à candidatura de Manuela Dávila, do PCdoB. A comunista foi vice do candidato a presidente do PT, e a esquerda elegeu a candidatura dela e a cidade de Porto Alegre como ponta de lança de um projeto de tentativa de volta ao poder mais rápido do que o povo gostaria, porque a esquerda, especialmente o PT, andam bem queimados com a opinião pública. Naquela época, ninguém imaginava que Boulos ia ter o desempenho que está tendo em São Paulo. Saiu hoje pesquisa Real Time Big Data, que eu comentei que esperava para ontem no meu vídeo de análise da eleição de São Paulo segundo a pesquisa Ibope, e saiu praticamente muito parecida com a pesquisa do Ibope. Não altera a análise que eu fiz, razão pela qual vou me concentrar na eleição de Porto Alegre, porque lá ocorreu um fato novo não previsto. A candidatura de José Fortunati, do PTB, foi impugnada pela Justiça e, apesar de caber recurso, como o voto foi unânime, dificilmente o candidato ganharia o recurso, ele renunciou e saiu do páreo. Um fato, portanto, capaz de interferir na dinâmica da reta final. A eleição em Porto Alegre vem relativamente estável desde o início, com a candidata Manuela liderando na faixa dos 25 a 27 pontos percentuais, teria, segundo alguns institutos, crescido alguns pontinhos, mas está praticamente estacionada nesse patamar de 25 a 27%, e os outros três candidatos, Marquesan, Melo e Fortunati, disputavam no empate técnico a segunda posição, sem se poder dizer quem iria para o segundo turno. As pesquisas apontavam, as últimas, as mais recentes, uma ligeira vantagem para Marquesan do PSDB, que teria crescido alguns pontinhos e talvez fosse o predestinado ao segundo turno se as pesquisas estiverem corretas. No entanto, o fato de Fortunati renunciar pode alterar o tabuleiro. A pergunta que muita gente me fez, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, é: para quem vão os votos do Fortunati? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que é muito difícil de saber. Uma coisa que é importante registrar: não dá mais tempo de tirar o nome do Fortunati da urna. Portanto, uma camada de eleitores desinformados periga ainda votar no Fortunati e este voto será anulado. Para onde podem ir os votos dos eleitores mais informados, sabedores de que Fortunati renunciou e não concorre mais? Não dá para saber. Em pesquisas de opinião, pesquisas de estratégia, costuma-se fazer uma pergunta para avaliar o potencial de migração de voto dos candidatos. A pergunta é basicamente a seguinte: se o seu candidato não estivesse concorrendo, qual seria a sua segunda escolha? Dessa forma, é possível ter uma noção aproximada de para onde migram os votos do candidato na hipótese dele não concorrer ou na hipótese de um candidato ir para o segundo turno, para saber se há condições de atrair o voto desses eleitores de um outro candidato adversário para o candidato que tenta ir para o segundo turno. Não sei se alguém fez essa pergunta dentre os candidatos que concorriam com o Fortunati. Nas pesquisas publicadas, essa pergunta não foi feita. Portanto, é razoável supor que o eleitor de Fortunati vá se distribuir entre outros candidatos. Fortunati, como eu disse no vídeo anterior, tem um passado de esquerda, foi petista, passou pelo PSB e pelo PDT, e, portanto, é possível que uma parte dos seus eleitores fosse de esquerda e se distribua entre a candidata do PDT, talvez até alguém votando em Manuela, mas também é razoável supor, pela tradição do PTB de Porto Alegre de se aliar com candidatos de centro, que esse eleitor migre para o Melo, razão pela qual o PTB, o partido, não o candidato Fortunati,
declarou apoio a Melo, do MDB. O PTB tem uma bela máquina partidária na cidade, já teve 6, 7 vereadores, se não me engano, elegeu em 2016 4 vereadores. Num contexto de eleição empatada, no qual não se sabe quem iria para o segundo turno, só quando as urnas se abrissem, claro, sempre supondo que as pesquisas estão certas, este apoio do PTB a Melo pode significar a diferença entre Melo ir ou não ir para o segundo turno. Estamos na boca da eleição, o fato certamente impacta o tabuleiro. O resultado saberemos na próxima segunda-feira, depois de as urnas se abrirem no domingo. A menos que algum instituto inclua esta pergunta sobre o potencial de migração de voto do Fortunati nas pesquisas já registradas e que devem sair sexta ou sábado, é a urna mesmo que vai responder a pergunta que muitos me fizeram: para onde vai o voto do Fortunati? O comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para você ser avisado pelo YouTube quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se no meu canal e tenha certeza que todo dia de manhã cedinho tem um novo comentário aqui. O de hoje era esse, até o próximo.